Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje vamos dar seguimento à leitura desse maravilhoso livro que eu tenho aqui. Terra, Antologia Afro-Indígena. Vamos ouvir um pouquinho aqui os parentes. Parente Guarani, parentes Imbia Guarani, né? Bom, essa é a segunda parte, né, que o anterior foi a leitura, a anterior leitura, aliás, foi do Nego Bispo, do Antônio Bispo dos Santos, né? A gente fez essa leitura sobre por que somos da Terra, né? Somos da Terra, né? Você vai ficar no card para vocês assistirem, né, e seguirem um pouco a leitura para quem não tem o livro. Infelizmente, até agora não achei um PDF para poder compartilhar, mas eu estou fazendo a leitura genuína do livro tal qual está aqui nessa edição, né, da editora Pseagrama Umbu. Pseagrama Umbu. E essa leitura agora refere a escrita do parente Geira Guarani, né? Que faz jus, inclusive, à música. Né? Saudações ao povo Guarani. Peço licença também, né, ao povo Guarani, com muito respeito e consideração, né? A grande nação Guarani. Né? Eu adoro a música dos parentes, nossa. Enfim, vamos dar começo à leitura, a segunda parte desse nosso encontro. Tornar-se selvagem. Se a perigosa situação do planeta Terra hoje foi causada por pessoas consideradas civilizadas, é preciso aprender, dentre tantas outras coisas, sobre autonomia e soberania alimentar com os Guarani-Buiá. Posso não parecer muito simpática com o que eu vou dizer. Em outras ocasiões, certamente, não seria assim, pois gostamos muito de dar risada. O povo Guarani-Buiá é muito alegre, e é verdade, eles são bem alegres mesmo. E eu sempre me esforço para ser quem sou de fato, feliz apesar dos pesares. Mesmo quando falo de assuntos problemáticos e ruins. Mas nesse momento da história, diante do medo dos mais velhos e do lamento das pessoas na aldeia por ser indígena Guarani-Buiá, e por ter aprendido tudo o que aprendi, quando penso no planeta Terra, não nele apenas, mas em nós, nela, eu realmente gostaria de acreditar em vidas passadas. Às vezes, desejo ter vivido em outra era, para não sentir e não ver tantas coisas incompreensíveis.
E eu poderia perfeitamente ter vivido no tempo dos dinossauros e ter sido comida por um, mastigada por um dinossauro. Acho que seria uma situação bem melhor do que a que temos hoje. Uma das coisas que digo para os mais velhos e para vocês, não indígenas, ou Juruá, em momentos de encontro, é que seria importante fazer antropologia na cultura de vocês. Tirar o Guarani da aldeia para ele ficar na casa de vocês e observar vocês todos os dias. Sentir, refletir, tentar entender, fazer relatórios e finalmente produzir uma tese de capa dura bem bonita com muitas páginas, fotografias, gráficos e referências a outros estudos para concluir e dizer aos Juruá que se tornem selvagens, que se tornem pessoas não civilizadas, pois todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta Terra vêm de pessoas civilizadas, pessoas que não são teoricamente selvagens. Se fizéssemos um estudo antropológico na cultura de vocês, teríamos qualificações e um respaldo maior para conseguir convencer muitas pessoas a se tornarem selvagens e se tornarem pessoas não tão intelectuais, não tão importantes. Vocês passariam a correr o risco diário de serem assassinados, de terem suas casas e suas famílias queimadas, seus filhotes queimados. Mas, de modo geral, vocês seriam melhores. Não fiquem assustados, tenho amigos Juruá muito queridos e contamos com muitos parceiros Juruá que lutam conosco. Muitos já morreram e outros ainda vão morrer. Tornar-se selvagem não é algo que pode acontecer de um dia para o outro. Implicaria momentos de muita dedicação e de muito trabalho por parte de vocês, não indígenas. Apesar de vários estudos e evidências produzidos pelo mundo civilizatório, as pessoas não param de fazer coisas erradas. Facilmente conseguimos perceber muitas coisas ruins e entender que não estamos nada bem. E eu sei um pouco sobre São Paulo por meio dos estudos dos próprios Juruá e de alguns relatos dos mais velhos. Sei que aqui existiam braços de água, mas os Juruá veio e colocou cimento em cima deles. Canalizaram os rios lindos que poderiam estar aí hoje para os Juruá beberem, tornarem, tomarem banho, nadarem. Mas os Juruá querem cimentar tudo, cobrir tudo, e agora não tem água. A água foi destruída. E acho que vamos enfrentar situações ainda piores de aqui em adiante. É muito revoltante quando a sociedade Juruá fica perplexa e indignada ao ouvir falar que o povo indígena no Brasil comete infanticídio, ou que os caciques no Brasil têm 2 ou 3 mulheres e outras coisas do tipo. Mas o povo de Juruá, por sua vez, faz coisas absolutamente incompreensíveis e maldosas como seres que não podem se defender, como, por exemplo, o contrabando do marfim, que vem de um bicho tão lindo, tão gigante, que é o elefante. O elefante, às vezes, é deixado no chão, agonizando, sangrando, porque teve uma parte do seu corpo tirada para esse mundo maluco do consumo, do acúmulo de riqueza. Será que se eu fizesse antropologia, eu conseguiria explicar para o meu povo por que o Juruá faz isso? Mas, enfim, não podemos perder as esperanças, temos que lutar. Estamos lutando há mais de 500 anos. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, era muito difícil chegar à minha aldeia. Nasci há quase 40 anos em uma aldeia de 26 hectares e lá vivi toda a minha infância comendo milho de Juruá. Esse milho amarelo que já continha veneno, porque não havia mais milho guarani. Aprendemos a comer a comida do Juruá
na mesma época em que chegou à aldeia a energia elétrica, entre outras coisas. Quando os Juruá chegaram à aldeia, rapidamente depararam com a falta de arquitetura considerada conveniente, correta e confortável, porque na aldeia não existiam casas de alvenaria nem todas as outras construções da cidade, automóveis, máquinas, escadas rolantes. As pessoas simplesmente têm uma casinha de pau a pique e cozinham no chão com lenha, todos cobertos de terra, as crianças descalças. Assim, imediatamente fomos considerados um povo miserável, um povo que precisa de muita ajuda, um povo de coitadinhos, abre aspas. Eles são muito sofridos, são muito sujos, fecha aspas. Começaram a levar alimentos para a aldeia. Naturalmente, as pessoas têm curiosidade, começam a experimentar as comidas dos Juruá e se encantam com a praticidade. Mesmo sendo Guarani, o fascínio ocorria com a população indígena e em vários aspectos. Desde quando começamos a consumir esses produtos, ficamos por mais de 70 anos na aldeia Guarani, na capital de São Paulo, sem comer ou plantar mais nossos alimentos tradicionais. Éramos mais de 170 famílias que tinham ocupado todo o espaço e não havia lugar para plantar nossas comidas tradicionais. Com o passar do tempo, com esse número todo de pessoas numa aldeia pequena, tendo muito acesso à cidade e às coisas dos Juruá, as coisas dos Guarani foram desaparecendo. E eu mesma só fui conhecer os milhos Guarani aos 30 anos de idade. São milhos coloridos, muito bonitos e gostosos de comer. Mas antes eu não conhecia. A partir de 2008, comecei a fazer projetos de fortalecimento cultural dos Guarani, com amigos e parceiros, por meio de editais da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Um desses projetos era sobre a questão da comida guarani. O que é a nossa comida de verdade, nossa comida sagrada? Ainda temos essa comida ou não? E se não temos, o que aconteceu com ela, afinal? Quais foram os motivos? Como ir em busca dela? Paralelamente ao fortalecimento da alimentação tradicional, continuamos a luta pela demarcação da terra indígena Tenondeporã, e tudo se somou. Fortalecíamos o movimento das mulheres na liderança, fechávamos as ruas e tentávamos resgatar nossa comida. Porque estávamos comendo só comida transgênica, comida morta que trazia doenças para a comunidade, doenças que não tínhamos antes. Antes, não havia registros de pessoa com câncer, por exemplo. As aldeias começaram a surgir inicialmente em caráter de retomada. Retomamos a aldeia Calipeti, que já era conhecida como terra indígena pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Mas não pelo Ministério da Justiça em 2013. Depois do reconhecimento da FUNAI, lutamos pela portaria declaratória dada pelo Ministério da Justiça. Em seguida, veio o trabalho de demarcação física, que é o que ainda não temos. Mas antes mesmo que saísse a portaria declaratória para dar sentido e ânimo ao esforço de fortalecimento cultural e luta pela terra, entramos na aldeia Calipeti e começarmos imediatamente a plantar. Plantamos com muita alegria tudo que tínhamos conseguido coletar em nossas aldeias e em feiras de troca de sementes. Saímos da terra indígena Tenondeporá, onde quase não tínhamos espaço para plantar e, de repente, estávamos numa área com muito espaço. Era uma área que havia sido explorada como plantio de eucalipto pelos poceiros que moravam ali. E por isso estava muito degradada, mas começamos a tratar a terra e a prepará-la com adubo orgânico, adubo verde.
Estávamos ansiosos para recuperar a terra e poder comer nossas comidas. Esse trabalho foi apoiado pela FUNAI de Itanhaém, pelo Centro de Trabalho Indigenista. Outro parceiro há mais de 30 anos pela Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, que subsidiou um projeto que se chama Programa Aldeias. Fizemos várias viagens para feiras de troca de sementes, encontros, reuniões e oficinas, tudo voltado para a sabedoria do plantio guarani. Em 6 anos, conseguimos recuperar mais de 50 variedades de batata doce e mais de 9 tipos de milho. Plantamos também amendoim, banana verde, mandioca e plantas que os juruás chamam de punks, plantas alimentícias não convencionais. Nós mandamos espécies de batata doce para muitos lugares, para outras aldeias guarani e também para agricultores não orgânicos. Porque, porque quanto mais plantarmos, menos riscos teremos de perder de novo. A passos pequenos conseguimos fazer tudo isso e não tivemos que desmatar áreas imensas, botar fogo no mato, matar os bichos de forma covarde. Por trás da ideia de trabalhar cada vez mais, a autonomia e a soberania alimentar guarani há o objetivo de manter este povo forte. A comida transgênica que vem da cidade não deixa as pessoas fortes de verdade. A comida guarani tradicional alimenta o corpo e alimenta o espírito também. Isso significa que as pessoas ficam fortes para continuar lutando, para defender a natureza, o nosso modo de ser guarani. Temos que estar fisicamente fortes, espiritualmente fortes. Para nós, a árvore tem dono, a pedra tem dono, a água tem dono. Além de Nhandiru, nosso criador, que fez tudo isso, aos Ija, os donos de cada coisa, que tomam conta dos recursos naturais. Tomar conta, nesse sentido, seria de proteger, de preservar, né? Os donos ficam bravos e vão tirar esses recursos de você. Os mais velhos dizem, abre aspas, a gente protege nossos filhos do perigo. E esses donos também são pais e mães que vão proteger seus filhos dos seres humanos quando eles começam a maltratá-los. Fecha aspas. Quando eu tinha 9 anos, entrei na cultura de vocês para estudar. No início foi muito sofrido. Fui estudar em uma escola estadual, perto da aldeia, e não sabia falar nenhuma palavra em português. Minha mãe, que já tinha uma história diferenciada das outras mulheres guarani, por ter crescido sem mãe, falava um pouco de português. Meu pai também já havia tido contato com o povo de Uruá. Entendiam que para defender melhor a aldeia, eu tinha que aprender bem a língua do outro. Minha mãe colocou minha irmã e eu na primeira série. Minha irmã desistiu no segundo ano. Eu passei por muitas dificuldades e desisti da escola 3 vezes, mas tive uma professora que foi muito especial na minha vida. Ela foi até a aldeia através de mim e me levou de volta para a escola. Ela foi uma peça muito importante no meu contato com o mundo dos Juruá. Depois do término da primeira série, tomei gosto pela educação que estava recebendo e que, apesar de ser diferente da aldeia, tinha coisas boas. Mais tarde, entrei no curso de pedagogia, mas só terminei o curso para fortalecer meu discurso na aldeia de que sim, podíamos também aprender a cultura do Juruá. A cultura de Juruá também tem coisas boas e bonitas. Algumas delas são muito sofisticadas, como o conhecimento da medicina, que corta um corpo inteiro, tira o coração, remenda e coloca-o de volta. É muito avançado, de fato. Na aldeia desenvolvo o discurso de que a nossa cultura também é importante, de que ela não é inferior a nenhuma outra cultura, de que ela também tem que continuar sendo valorizada. Um dos argumentos que uso
para estimular o trabalho de fortalecimento cultural e principalmente de defesa da natureza, e falar que podemos nos encantar com a cultura Juruá, mas há também o risco de nos perdermos nela. Se não respeitarmos as regras que nos foram colocadas desde que nascemos, não vamos ter coisas boas. Temos que lembrar ensinamentos da generosidade, se a natureza dá água, se a natureza dá remédio, se a natureza dá alimento. Então, o mínimo que podemos fazer, tendo ou não alguma crença, é respeitá-la. Não achamos que amanhã ou depois o mundo vai acabar. Os mais velhos também não acham isso, mas falam que agora as coisas vão ficar bem mais complicadas. Eles estão falando isso há algum tempo, porque sabem que tem Juruá nas ruas da cidade passando fome, sem casa, que tem crianças na rua, que tem idosos nas ruas, que em seu território que produz tanto alimento, há fome. A vida na aldeia passou a fazer mais sentido para mim à medida que eu observava a vida na cidade. A correria, o fato de que as pessoas não dividiam o que tinham com os outros, o fato de tudo ser muito individual. De os Juruá não se conhecerem na rua, se esbarrarem e não darem boa tarde nem bom dia. Ninguém estava aí para ninguém. Havia pessoas dormindo na rua e ninguém ligava para isso. Quando eu retornava para a aldeia, era tudo diferente. Todas aquelas coisas que seriam para mim, que todas as coisas que para mim, perdão, batiam como muito fortes e erradas, não existiam na aldeia. Inevitavelmente começaram as comparações. Na aldeia, por exemplo, as pessoas mais velhas são muito respeitadas, são sagradas para todo mundo. Já na cidade, não é assim. Tomei a decisão de deixar de ser professora na aldeia, mesmo estando em uma categoria estável na carreira de docente, dentro da qual poderia me aposentar tranquilamente. Foi a partir do momento em que deixei a escola que consegui fortalecer os discursos que fazia quando ainda era professora. Quando eu era professora, eu dividia o meu salário. Ele nunca era só para mim mesma, mas ainda assim eu não deixava de ser funcionária pública na minha aldeia. Eu não deixava de ser daquela pessoa que no futuro poderia ter suas coisas, enquanto a maioria não tinha nada. Mas agora é diferente, consigo mostrar que posso viver como minha mãe e meu pai viviam, como meus avós viviam, sem salário do Estado. Eles não eram assalariados. Nos meus anos iniciais como professora, errei muito, como professora e como guarani. Depois, por muitos anos, fiz muitas coisas boas com os meus colegas. Sobretudo, refletimos muito sobre o que se ensina, para que se ensina, o que buscamos, que tipo de alunos queremos formar. Hoje, há professores na aldeia Tenondé Porã bem mais conscientes dessas questões, fazendo um excelente trabalho, apesar de ainda termos muito para caminhar. Saí da escola para me dedicar ao trabalho de política de aldeia, como liderança, e também para fortalecer o trabalho da roça, para mostrar para as pessoas que podemos seguir o estudo do Juruá, aprender muitas coisas e depois fortalecer e viver a nossa cultura. Eu queria mostrar para o meu povo que podemos aprender a cultura do outro para nos defendermos melhor, para entendermos melhor o outro, e que podemos estudar a cultura deste outro sem perder ou deixar de valorizar a nossa. Outra questão que pensou para mim é que o sistema de escolarização como um todo, no mundo todo, é muito falido, e de fato continua sendo falido. Isso é entre parênteses, um comentário à parte, tá? Isso é especialmente grave no Brasil. É absolutamente vergonhosa a grade curricular que se coloca para os educandos. Aliás, grade
Grade curricular já é meio estranho esse termo grade, né? E se eu digo que a educação do povo de Juruá é falida, o que dizer da educação para o povo guarani? As escolas estaduais e municipais que estão dentro das aldeias guarani de todo o estado de São Paulo entraram nessas aldeias sem preparação, sem que fossem pensadas as consequências. Como as aldeias não estavam preparadas naturalmente, não havia nenhum plano político-pedagógico. Hoje ainda temos escolas com mais de 20 anos que não têm um plano político-pedagógico. Isso significa que essas escolas têm uma parte muito grande do seu funcionamento pedagógico focada em estudos de fora. Elas não têm uma educação diferenciada para os povos indígenas. Para piorar, as pessoas nas aldeias colocam na cabeça que a escola é o futuro. Com isso, muitas vezes crianças e jovens deixam de aprender sua cultura tradicional porque estão indo para a escola. Se a escola é o futuro, se a escola vai garantir um futuro, então por que aprender outras coisas, fazer outras coisas? Esse modo de pensar é um grande risco. A escola não pode ser pensada assim. Quando o aluno termina o ensino médio, ele não vai ter um emprego garantido na aldeia. Não precisamos aderir à ideia insana de que temos que estudar como malucos para arrumar um emprego e trabalhar a vida inteira para só depois, à beira da morte, percebermos que não aprendemos absolutamente nada, não aproveitamos nada. Essa parte aqui é maravilhosa. Temos que saber que podemos aprender outra cultura, mas que depois podemos usar o conhecimento de outras formas para fortalecer a nossa cultura e para mostrar aos nossos jovens que é possível, sim, sobreviver e viver bem sem ter salário na aldeia, que podemos ir para a mata, que podemos aprender de novas coisas da natureza com os mais velhos e que está tudo bem. Se temos contato com a cultura do Juruá há 500 anos, isto é a demonstração de que, de fato, o Juruá poderia se tornar selvagem, continuar vivendo e ter um pouco mais de respeito com o planeta Terra. Não há palavras para descrever o quanto nosso planeta é magnífico, mas acho que ainda não entenderam isso direito. Costumo ir bastante para o mundo dos Juruá, mas tento trazer o mínimo possível para a aldeia das coisas que não são boas. As coisas boas eu trago comigo, mas eles costumam chegar por si mesmas, por meio da TV e do mundo tecnológico, principalmente. O que faço, então, é peneirar o que vem para dentro e conversar com as pessoas sobre isso. Até onde você aceita isso? Até onde você tem que ter isso também? Tento diminuir o conflito com a dinâmica guarani de ter só o suficiente para uma vida tranquila e saudável. Como também vivo na cidade e me alimento com a comida de vocês, em muitos momentos me coloco na mesma situação de vocês. Acho que muitos dos Juruá querem lutar e que há muitos que choram também, que ficam revoltados. Só não sabemos como nos unir, como juntar forças, como juntar estudos e reflexão e realmente dar as mãos para lutar e proteger essa natureza imensa que não é importante só para o Brasil, mas para o planeta todo. Talvez um dia o Juruá perceba que é importante apoiar a questão indígena. Não porque somos bonitinhos, coloridinhos, ou porque usamos peninhas e temos criancinhas pintadinhas, mas por uma questão de sobrevivência de todas e de todos. Podem acusar os indígenas de tudo quanto é tipo de coisa, mas os povos indígenas são as únicas pessoas aqui no Brasil que respeitam a natureza de fato. Basta digitar no Google, abre aspas, territórios indígenas no Brasil, fecha aspas, para visualizar rapidamente os territórios indígenas sempre verdes, no meio do mato, sem áreas descampadas, sem áreas queimadas, apesar de apesar do que dizem alguns, que os indígenas cansaram de ficar olhando para as estrelas.
Hoje de chamar mais pessoas para serem selvagens. O nosso planeta, do jeito que está sofrendo muito, está chorando, está gritando. E por estarmos integrados com eles, vamos ter que começar a viver, a ver, a saber e a ter que enfrentar muitas coisas negativas também. Fumo cachimbo, faço fogo no chão, cozinho, durmo de acordo com a cantoria dos passarinhos. Tudo isso é tão simples, mas é tão bonito, tão importante. Fim da leitura. E, ó, a ver se dá para ver. Eu peço até aqui as minhas desculpas, porque a gente não tem muitos recursos tecnológicos, a gente gostaria de fazer melhor. Mas acredito que essa segunda parte desse livro aqui, Parenta Guarani, ela justamente retrata algo que a gente sempre fala, né? Sempre comenta, inclusive nos grupos onde a gente está, sempre a gente se pergunta, né? Porque os Juruá, os brancos, sempre costumam dizer: o problema no Brasil é a educação. Que a educação no Brasil é defasada. Inclusive, quem fala aqui já disse isso às vezes. Mas a pergunta sempre vem à tona, né? Que tipo de educação nós realmente queremos? Aliás, tem uma parte do livro que é maravilhoso. As pessoas hoje vão para as universidades só para o mercado de trabalho. Não vive nada, não se revivificam, não se espiritualizam, não conhecem nada. A grande maioria das pessoas só trabalham, trabalham, trabalham o dia inteiro, passam uns anos e têm a mesma vida, que não é vida, né? Ou se podemos chamá-la de uma vida inercial, enquanto que a gente aqui conhece outros modos de vida, outros modos de ser, de se estabelecer nesse mundo, sem tanto esforço, sem tanta angústia. Eu vejo, por exemplo, as pessoas nas grandes cidades, já vi muitas vezes, eu que já morei anos em São Paulo, as pessoas com essas caras de angústia, sofridas, rostos murchos, esperando nas filas dos pontos de ônibus. E passam os anos, sai ano, entra ano, sai governo, entra governo, passa isto, passa aquilo, e tudo continua igual. E aí vem a pergunta, né? Será que essas pessoas são realmente felizes? Será que essas pessoas são felizes de trabalhar um ano inteiro para apenas terem, se pode dizer, 2 semanas, 2 semanas de recreio? Aí as pessoas saem desesperadas nos seus automóveis, filas e filas e filas de automóveis em direção ao litoral ou a lugares de montanhas, como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cantareira, Mantiqueira, vão para o interior, para passar 2, 3 dias e voltarem desesperadas e aquela fila intermináveis de automóveis voltando para a cidade, para segunda-feira acordar novamente 4h30 da manhã e enfrentar outras filas intermináveis nessas longas e entediantes faixas de asfalto para irem para o seu trabalho. Esse modo de trabalho que é a reprodução do modo de trabalho que já aconteceu antes. Inclusive, eu estava lendo um livro hoje, a Bia Yala. Eu já vou falar sobre esse livro aqui no canal, né? Eu comecei a leitura, inclusive, hoje, 5h30 da manhã, passei até as 8 horas lendo, tomando um café e ouvindo, inclusive, os passarinhos cantarem do meu lado aqui onde estou. E eu fiquei refletindo nisso, porque justamente parei nessa página que fala sobre o trabalho, que muitas pessoas morrem, ou parentes indígenas que morreram de exaustão dos trabalhos forçados. Mas hoje não é muito diferente, as pessoas estão cansadas. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele tem um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, que é muito bom e eu recomendo, inclusive. Muito bom. E ele traz, inclusive, conhecimentos ancestrais do povo dele, da Coreia do Sul. E hoje nós vivemos a sociedade da exaustão. As pessoas estão cansadas. Elas dormem cansadas e acordam cansadas. Aí vem a pergunta, então, não será melhor que os Juruá comecem
tomar a sério a vida material e espiritual dos povos indígenas, não somente aqui no Brasil, como no restante do continente ainda que denominam de Américas, para pelo menos tenham uma vida mais feliz, mais, pelo menos que se sintam dignas dessa vida, antes de elas irem embora desse plano dimensional em que nós estamos. Eu deixo esse exercício de reflexão para vocês, enquanto novamente vamos passar a música do Zumbia Guarani para vocês. E eu agradeço aqui a consideração e o reconhecimento de muitas pessoas do canal, dos inscritos e inscritas no canal. Compartilhem esse vídeo, deixem seu like, façam seu comentário se vocês estiverem a fim de conhecer mais sobre as nossas culturas, que são muitas. São milhares de povos originários das Américas, sem contar os tantos de outros povos originários que existem em outras regiões do mundo. A Oitecatu,